Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Josinaldo Zanotti, zootecnista e consultor em agropecuária, e nós vamos falar sobre a importância de uma estação de monta bem definida na fazenda. Josinaldo, prazer em falar contigo. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Divino, é uma honra para nós poder participar novamente do programa Morada no Campo. Por aqui estamos bem, cada vez mais conseguindo levar informação de qualidade para os nossos produtores se tornarem cada dia mais eficientes da porteira para dentro e terem suas fazendas bem organizadas, planejadas e terem uma melhor rentabilidade. Josinaldo, você falou algo aí extremamente importante, né, cara? Informação de qualidade. A gente tem batido muito em cima dessa tecla, porque informação é o que não falta. Aliás, as pessoas estão até, assim, cheias demais de informação, mas informação de qualidade, essa realmente, ela tem que ser minerada, né? Não, é muito pouca informação de qualidade diante do universo de coisas que tem por aí, né? Exatamente, é um desafio gigantesco nós conseguirmos filtrar aquilo que realmente faz a diferença, não só dentro do negócio, né, até para nossas vidas, e, por exemplo, no nosso segmento, que é a gestão, que é o planejamento, nós conseguimos calcular mais de 200 indicadores dentro da fazenda, mas no final das contas, 8, 10 indicadores que têm um impacto bastante significativo no resultado do negócio. E é em cima desses indicadores que nós acabamos concentrando bastante esforço e energia, porque quando a fazenda consegue evoluir esses indicadores, né, um deles que nós vamos falar aqui no dia de hoje, que é estação de monta, pensando na fazenda pecuária, quem tem um processo de cria envolvido. Então, são esses indicadores que, bem organizados, indicadores eficientes que tornam o negócio rentável economicamente. Deixa eu aproveitar que você trabalha na realidade com agropecuária, né? Não é simplesmente com a pecuária. Como é que está a situação aí na região de Sinop, no Mato Grosso, em relação à agricultura? Antes da gente entrar no nosso tema aqui da entrevista. Nós temos aí andado bastante nos últimos dias, né? E acompanhando muitas fazendas, Divino. E de longe, essa safra 2021 aqui, né, o ano de 2020, o ano mais desafiador para a agricultura, porque nós tivemos um atraso bastante significativo na semeadura da soja, lá no mês de outubro, novembro de 2020, consequentemente, um atraso no plantio, na colheita da soja e no plantio do milho. E hoje nós temos, de forma geral, no Mato Grosso, mais de 40% da área de milho safrinha, 45,3%, para ser bem exato, que foi semeado fora da janela. Então, isso provavelmente deve comprometer parte da produção do milho safrinha. Porém, estamos aí bastante otimista em função de algumas chuvas que estão acontecendo nessa última semana. Então, algumas regiões têm chovido todos os dias à noite, algumas regiões têm dado a cada 2 ou 3 dias alguma chuva, e isso tem aí fortalecido, dado condições de o milho ter um desenvolvimento satisfatório.
Mas você acha que vai haver quebra de safra ou não? A probabilidade disso acontecer, ela existe de uma forma bastante significativa, né, Divino? Então, lembrando que o Mato Grosso, na última safra aí, o milho colhido em 2020, a produção média do estado ficou na casa de 110 sacos. Então, provavelmente a gente esteja aí acompanhando as notícias, né? E ainda é difícil falar para essa safra algum percentual de quebra, porque existem muitas variações no estágio de desenvolvimento do milho. Uhum. Existem regiões, e dentro da própria fazenda, milho que está já granado, ponto de pamonha, e tem milho que ainda demora mais 20, 30 dias para soltar o pendão. Uhum. Então, ainda existe uma variação bastante grande, e como estão acontecendo essas chuvas, estamos num momento difícil de fazer alguma previsão que seja assertiva, né? Aqui em Goiás a situação não é muito diferente, não. Mas vamos lá então para o tema do nosso bate-papo, da nossa entrevista de hoje. Deixa eu começar com o título. Josinaldo, qual que é a importância de uma estação de monta bem definida da fazenda? Divino, vale, né, lembrar assim, a todos que nos acompanham que dentro de uma fazenda de pecuária que tenha no seu processo aí a cria, então estamos falando daquela fazenda que comercializa o bezerro e também daquela fazenda que pega esse bezerro de produção própria e leva este animal até o abate, né? Essas fazendas têm um perfil de produção onde é fundamental que elas consigam ser eficientes nesse primeiro elo da cadeia produtiva da pecuária, que é a cria, né? E acompanhando várias fazendas que têm a produção de bezerro durante esse processo, e também já, né, comprovado aí por inúmeras pesquisas que ter uma estação de monta, né, ou seja, a fazenda conseguir dentro da sua realidade, da realidade da sua região, né, estabelecer uma data para início e fim nessa organização reprodutiva dos animais, traz um avanço bastante significativo do ponto de vista de conseguir, primeiramente, mensurar todos os indicadores da cria, né? Porque quando a fazenda não tem esse controle, essa definição de datas bem pré-determinada, fica difícil mensurar alguns números. Por exemplo, taxa de prenhez, taxa de desmame, né? Então, o primeiro grande benefício da fazenda conseguir isso é ter uma maior facilidade no mensurar as informações para a tomada de decisão. Tá? Perfeito. Posteriormente, né, como a fazenda consegue ter aí uma padronização nos animais, tá? Ela tem em mãos uma ferramenta muito mais eficiente do ponto de vista de planejamento, porque a variação de genética, de idade, de peso entre os bezerros nascidos na mesma estação de monta, essa variação é muito menor. Consequentemente, ela consegue ter uma previsibilidade de abate, de vendas e de faturamento que se torna ela muito mais eficiente. Agro e Prosa. Josinaldo,
pelo que eu percebi, o mais importante a se fazer no primeiro momento é um planejamento. Por onde iniciar esse planejamento? Divino, é extremamente importante esse ponto que você tocou, porque dentro da fazenda nós sabemos que são inúmeras variáveis que podem interferir no negócio. Especificamente dessa fazenda que nós estamos falando aqui, né, uma fazenda que fica localizada em Terra Nova do Norte, aqui no Mato Grosso, a fazenda Mata Verde, e todo esse planejamento, né, essa construção de estação de monta, que hoje ela está em 64 dias, tá? Ela começou... Antes ela estava em quantos dias? Ela era, há 7 anos atrás, 120 dias. Você conseguiu baixar isso para quase que a metade do tempo. Nós vamos chegar na metade. Vai chegar na metade, olha só. Ainda vai ocorrer ao longo do tempo uma redução aí de uns 4 ou 5 dias, né? E importante, Divino, que todo esse trabalho, o grande mérito, na verdade, é do pecuarista, da equipe que foi treinada, capacitada para isso, porque da porteira para dentro, quem entrega o resultado realmente é esses caras que estão com a mão na massa, né? E também uma assessoria extremamente importante e fundamental que a Fazenda tem, que é do programa Qualitas de melhoramento genético, que fica sediado em Goiânia, né? Então lá atrás, há 7 anos, quando a Fazenda começou essa estruturação, na verdade a primeira coisa a ser feita foi um levantamento de qual que era a real condição forrageira da fazenda, porque ajustar o período, ele não é o grande desafio. O grande desafio é ajustar o período, sincronizar todos esses animais numa época que a fazenda tenha condição de produção de volume de capim e capim com qualidade. Então o primeiro ponto é o alimento. Exatamente. Ter comida, né, o suficiente para que os animais não tenham uma deficiência alimentar é ponto 1, o primeiro passo para garantir que toda essa organização ela dê certo ao longo do tempo. Certo. Aí, definindo isso, entendendo esse ponto da alimentação, qual é o próximo passo? Depois disso, a fazenda precisa ter em mãos qual que é, o seu diagnóstico, a sua distribuição, né, de rebanho de matrizes. Porque nós sabemos que dentro da fazenda existem fêmeas de 1 ano de idade, bezerras, novilhas de 2 anos e vacas adultas de 3, 4, 5, até 10 anos, muitas vezes, né? Então, essa organização por faixa etária e da mesma forma que dentro de cada faixa etária, saber exatamente quais animais estão aptos para entrada, né, em idade reprodutiva, condição corporal, é o segundo passo, porque aí cada lote ou cada categoria passa por uma estratégia forrageira e nutricional adequada à sua exigência e, ao longo do tempo, aí a fazenda vai construindo o seu histórico, monitorando todos os processos envolvidos no pasto, na nutrição, na questão de manejo com equipe, e vai fazendo essa redução de tempo e tendo essa padronização nos nascimentos, nos desmames, e depois de 3 ou 4 anos, nós já percebemos que a maturidade, a cultura da fazenda, né, ela já muda muito e o processo ele passa a ser
conduzido no dia a dia com uma naturalidade muito maior, o que torna a fazenda muito mais eficiente produtivamente e economicamente viável. Quanto tempo que você, como consultor, observou que já estava havendo uma mudança de comportamento do produtor e de toda a sua equipe de colaboradores em relação às práticas antigas e às novas práticas implementadas? Eu vejo assim, Divino, que a primeira grande mudança, na verdade, ela começou muito antes, até dos 120 dias de estação, né? Então, hoje, o fato da fazenda ter 64 dias caminhando para 60, são processos construídos em 7 anos, mas que, na verdade, começou há 8 ou 9. Porque a primeira coisa foi o sentido, né? Se sentir desconfortável por parte do pecuarista de entender que 4 meses de estação de monta não era bom para a fazenda, né? Ter essa mensuração de dados lá atrás fez ele se sentir desconfortável e começar a pensar, a fazer diferente para ter resultado diferente. Então, a primeira grande mudança, na verdade, ela começou pelo menos 1 ano, 2, antes de começar a marcar essas datas e definir esses processos, né? E com relação à equipe, já no primeiro ano, se percebe mudanças, né, de comportamentos e de atitudes, e ao longo do tempo isso só se torna mais visível e mais claro, porque tudo o que traz benefício para as pessoas torna o trabalho, eu não diria mais fácil, mas torna o trabalho mais eficiente. É muito difícil uma pessoa que não queira se engajar a entregar um resultado melhor, né? Então, isso, com certeza, a cultura da fazenda ao longo desses 7 anos melhorou e muito, e a tendência é que isso nos próximos 10 anos ela se torne ainda melhor. A fazenda tem uma equipe mais eficiente, comprometida com os resultados e com as metas, né? E nós estamos falando aqui de 7 anos que já se passaram, 10 que vem pela frente, porque dentro da fazenda não existe caminho fácil, não existe caminho curto, por mais que hoje a pecuária está muito mais eficiente com relação à idade ao abate, mas mesmo assim nós estamos falando entre estação de monta e um abate de um animal de 2 anos, de um período que levou aí quase 3 anos para ser concluído. Então, isso é importante que o pecuarista tenha essa visão de organização, de planejamento de curto, médio e longo prazo, para que lá na frente ele consiga usufruir 100% de todas essas estratégias e o resultado de cada uma delas. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ô Josinaldo, quantos dias após a inseminação artificial que os touros são colocados? Essa fazenda, Divino, tem se destacado aí nos seus números, porque foi adotado, junto com a equipe aí que é focada na reprodução, de adotar o procedimento que é uma quebra de paradigma para a pecuária normal. Normalmente a fazenda tem seu processo de ATF, depois do diagnóstico de gestação, você faz uma segunda IATF ou já entra os touros para
cobrir a vacada. Uhum. Nessa fazenda, o dono adotou aí o critério de, após 5 dias de feita a inseminação, né, os touros já entram com a vacada. Eles permanecem durante 21 dias junto com as matrizes e entre o 28º e o 31º dia da inseminação acontece aí o diagnóstico de gestação, tá? Então, é sempre feito uma inseminação em tempo fixo, um repasse com touros e, posteriormente, uma nova inseminação naquelas matrizes que não estão ciclando ou que não estão prenhas. Então, isso faz com que a fazenda dinamize melhor esse cronograma reprodutivo e ela ganhe uma parte dessa redução de tempo, né, que a gente falou de 120 para 64 dias, ela está relacionada a essa estratégia que foi adotada. Após fazer o ultrassom, quantos dias se faz um novo protocolo? Então, após o ultrassom, imediatamente. Ah, né? tá. Então, passou o ultrassom, os animais que não estão prenhes ou ciclando, né, no mesmo dia já se inicia um novo protocolo. Ou seja, a fazenda não tem tempo a perder. Não perde tempo, né? Não. Ela acaba, assim, trabalhando diuturnamente, olhando para o reloginho, né? Para ter realmente todos os processos bem definidos e ela ter uma eficiência dos seus indicadores. E aquelas novilhas que tiveram prenhez negativa, qual que é o procedimento? O que acontece? Essas novilhas, elas são avaliadas, a condição reprodutiva dela, né? Se ela está em condições de entrar em reprodução, ela entra no protocolo normal de IATF, com repasse com os touros, tá? E se parte dos animais, elas não têm condições de ter uma reprodução eficiente, de ter boa taxa de prenhez, esses animais eles já são apartados, encaminhados para o lote de engorda, onde elas serão abatidas no frigorífico. Então, como a gente falou lá no início, né? O fato de a fazenda ter em mãos exatamente quantos animais tem por faixa etária, com peso, dá maior agilidade e segurança para essa tomada de decisão de avaliar o que tem aptidão para reprodução e o que não tem, e já mudar o protocolo nutricional e de manejo para que esses animais eles sejam abatidos e eles tornem uma receita para o caixa da fazenda que pode ser usada para pagar aí todas as despesas diretas do negócio daí. Tá. Esses protocolos adotados, eles servem para qualquer tamanho de propriedade? Por exemplo, desde uma propriedade pequenininha ali, que tenha poucos animais, até uma propriedade com uma quantidade gigantesca de animais, ou não? Ou existem protocolos diferentes? Não, esses protocolos, esses procedimentos, eles são adequados independente da dimensão do negócio. Né? O que a fazenda precisa ter a ciência é que quanto maior o negócio, mais pessoas envolvidas no processo e mais importante se torna a capacitação desses colaboradores. Mas nós acompanhamos fazendas que fazem uma inseminação artificial semelhante a essa que a gente está descrevendo aqui, em 100, 200 matrizes, assim como 30 mil matrizes. Então, ela se enquadra dentro de todas as realidades e todas as regiões aí do nosso Brasil afora, que tem dimensões continentais, porém, vale para cada realidade
adequar as melhores datas e cada fazenda conseguir construir todos esses indicadores, essas informações, de acordo com o seu perfil de produção. Existe uma relação de quantas vacas por touro? Sim, normalmente se trabalha em fazendas convencionais, né, em torno de 20 a 25 fêmeas por touro, tá? Nesse procedimento de já utilizar os animais em sequência da IATF, né, da inseminação no tempo fixo, essa relação muda, porque como as matrizes elas estão sincronizadas hormonalmente, então existe uma probabilidade da concentração de cios elas acontecerem em menos período de tempo. Então essa relação ela precisa ser de 10 a 15 touros por fêmea. Então vamos imaginar assim que um lote de 100 matrizes, em torno de 50% dos animais das vacas, elas vão ficar prenhas com o IATF, 50%, que são 50 animais, estarão vazias, tá? Então, nesse caso, o ideal é usar de 4 a 5 touros, né, nessa proporção. O ideal seriam 5 touros, tá? Um touro para cada 10 matrizes. Um touro para cada... A taxa de prenhez, você tem aí qual que é o percentual dessa taxa? Temos sim, né? Esse é o grande diferencial do nosso negócio, monitorar esses indicadores, e varia naturalmente de algumas safras, porque nós temos aí um efeito de manejo, de clima, né? Mas nós temos nos últimos 5 anos, né, a prenhez na casa média de 75%. Tá? Lembrando que essa fazenda que a gente está descrevendo aqui, além dessa estação de 64 dias, ela expõe em reprodução as novilhas de 14 meses, que são fêmeas selecionadas pelo Programa de Melhoramento Genético, e por ser um desafio bastante grande, acaba que a prenhez geral da fazenda se torna 75%. Porém, quando nós olhamos só as matrizes, nós já tivemos safras que superou 90%, e a média dos últimos 5 anos, a fazenda trabalhou com 82,6%. A média nacional qual é? A média nacional, Divina, ela trabalha na casa de 55% a 60% de taxa de desmame. Tá? Isso significa uma estimativa de taxa de prenhez geral em torno de 65%. São indicadores bastante aquém do que nós acreditamos ser o ideal. E é por isso, muitas vezes, que as fazendas de cria no Brasil, elas vinham tendo resultado muito apertado e, na maioria das vezes, elas tendo prejuízo, né, ao longo do tempo, porque nós vínhamos de 4, 5 anos com um bezerro desvalorizado e agora o mercado mudou, então a fazenda tem conseguido aí melhorar a sua margem em função do mercado, mas o importante é que, além de mercado, ela consiga ter os seus indicadores eficientes para que ela não perca dinheiro, independente das mudanças de mercado que estão por vir. Muito bom. Josinaldo, nós chegamos ao final do nosso tempo. Parabéns pelo seu trabalho, resultados expressivos. A pecuária brasileira está cada vez mais se profissionalizando, assim como aconteceu com a agricultura ao longo dos anos, e é graças a trabalhos como esse que você tem realizado que a gente tem conseguido melhorar os resultados. Parabéns e muito obrigado. Nós temos enorme satisfação em compartilhar esses números, esses indicadores, porque nós temos total segurança
e que essas informações elas são aplicáveis no dia a dia da fazenda, e dessa forma nós estamos contribuindo com a pecuária, com a agricultura nacional, tornando o nosso produtor cada vez mais eficiente e influenciando diretamente na permanência desses produtores no seu negócio e ao longo do tempo ir fazendo a sucessão para os seus filhos, para os seus netos e alimentando as pessoas que dependem de nós pelo menos 3 vezes por dia para ter uma comida na sua mesa. Muito obrigado, Josinaldo. Abraço. Um abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.